Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus é o nosso maior exemplo. E nessa noite, reunidos aqui, cumprimos uma ordem que Ele deixou para a sua igreja. Como eu disse, primeiro Ele, sendo batizado, mesmo não necessitando, mas para servir de exemplo para todos os discípulos. O segundo texto que eu quero ler nessa noite é Mateus capítulo 28. Já ressuscitado, agora Jesus dá essa ordem para os seus discípulos e para a igreja. Ele diz assim em Mateus 28, verso 16: Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nessa noite, cumprindo essa palavra, essa ordem dada por Jesus, nos reunimos como igreja para o batismo dos nossos irmãos, entendendo que o discípulo de Cristo deve passar por esse processo. Não, o batismo ele não tira pecado, o batismo ele não deixa ninguém mais santo, mas há uma representação nele. Ao serem mergulhados nas águas, os irmãos estão dizendo: nós estamos sendo sepultados para o mundo, para viver uma vida que glorifica a Deus. É certo que essa vida já foi escolhida por eles para ser vivida desde o dia que eles se entregaram a Cristo, decidindo assim viver em novidade para a glória do Senhor. E nessa noite, diante da igreja, diante dos familiares, dos amigos, eles cumprem essa ordem, na certeza de que Cristo está cuidando de cada um deles. Eu quero orar, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai de amor, misericórdia e graça, te agradecemos, Deus, por essa noite, pela chuva que cai, que molha a terra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida nesse lugar. E de uma forma especial, nessa noite, nos reunimos para cumprir as tuas ordens deixadas pelo Senhor para a tua igreja. O Senhor disse: batizem-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor disse: celebre a ceia em memória de mim, até que eu venha. Então nessa noite, Senhor, em obediência à tua palavra, a ordem dada pelo Senhor como discípulos teus, nós celebramos. Obrigado por cada batizando, Senhor. Obrigado pela família, pela igreja reunida nesse lugar. Fala ao nosso coração e nos abençoa, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos. Nesse momento nós iremos para os batismos.
Tem povo de Deus aqui nessa noite? Amém. Talvez eu esteja com problema de audição. Tem povo